aonde que esse cliente está? É a primeira coisa que a gente se pergunta. Se eu vou vender, porque caso você não saiba, meu caro ouvinte aqui, né, audiência, né, no caso tem gente que está assistindo também, pode ser, a gente vende programas para líderes, diretores, a gente vende programas para empresários, a gente vende programas para gestores, C-levels, enfim. Mas são tomadores de decisão. Perfeito. Você concorda que o empresário ele tem hábitos completamente diferentes do C-level? Concordo. O C-level é um funcionário de uma empresa. O empresário é o dono da empresa. Perfeito. E as dores são muito diferentes. Todo mundo investe naquela mídia, daqui a pouco todo mundo investe e aí o clique fica muito mais caro, os caras estão ganhando dinheiro e você não tá trazendo conversão na ponta. Então, acho que tem que ter uma mudança de mentalidade pro cara poder virar essa chave de entender que analisar os dados dentro das ferramentas de mídia não é um nível de maturidade tão foda. Porque às vezes o cara, não, eu vou analisar os dados, mas ele analisa os dados só da mídia. E aí, quando a gente vai cruzar com qualquer outra fonte de dados, por exemplo, uma outra mídia igual o Google Ads, as informações não batem. E aí o cara não sabe o que fazer. Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do Analytics Talks. Como sempre, ao meu lado, ele, Lucian Fialho. Ou, como é que você falou? Luciano Senhor. Luciano Senhor. Luciano Senhor. Pronto. É meu sobrenome. Luciano é meu nome, sem o O é meu sobrenome. Viu como é que é chato te apresentar como Lucian Fialho? Exatamente. Pô, é melhor te apresentar como o quê? O Diamante Negro. Aí você pecou, errou feio. É muito mais maneiro. Aposto que a galera que tá ouvindo tá falando assim, cara, pode crer. Errou feio, errou rude. Muda o nome da identidade. Sim. Dá tempo. Como vocês sabem, a gente tá aqui no Growth Conference com alguns episódios das pessoas aqui que estão palestrando e algumas palestras que a gente tá trazendo. Você, se é ouvinte assíduo deste podcast, ou seja, tu é do grupo aqui, tu tá no WhatsApp, tu chama a gente pelo nome, tu sabe que o cara que vai estar aqui com a gente hoje, Marcelo fucking Pimenta, Marcelo Pepper, já gravou com a gente há 2 anos atrás. No mesmo Growth Conference, não foi? Foi. E agora tá com a gente aqui de novo. Seja bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, meus caros. Obrigado. É uma grande honra estar aqui nesse podcast mais uma vez. Espero poder contribuir aí com vocês com alguns insights. Humilde ainda. Antes de mais nada, ó, mimo do nosso patrocinador Coffee Mais. Isso aqui é cápsula de Nespresso da Coffee Mais. Esse aqui tem intensidade 8. É um que eu gosto muito, esse azulzinho aqui, 100% arábica. É chamado de Chapada de Minas. Esse é muito bom. Mas o que eu mais gosto é o Super Creme Intensidade 10. E por que eu não trouxe ele pra você? Porque eu confisco. Eu não dou pra ninguém porque fica na minha casa a Intensidade 10, tá? Mas ó, tá tudo bem. Mimo pra você, Muito que obrigado. eu sei que você gosta de café, você vai curtir isso aí. Cara, eu gosto demais. Eu sei. Você Obrigado. vai curtir. Valeu. Facilita. Luciano, o que a galera pode encontrar aqui na descrição? Um link pra você garantir 15% de desconto e a compra acima de R$99, sabe o que os caras ganham? Uma prensa francesa. Bizarro. Prensa francesa, qualquer compra acima de R$99. Tipo, no-brainer. Exatamente. Loucura. Link tá na descrição, compra e não compra na porra do mercado, porque eles vão no mercado, compram e mandam pra gente. Aí fode a atribuição, né? Não Ele tem fala, jeito. ouvindo o podcast, fui no mercado e comprei. Pô, o clique aqui tem 15% de desconto. Exatamente. Porra, gosta de pagar mais caro? Nunca vi. A gente vai falar com o Pimenta sobre o que ele falou na palestra dele aqui no Growth Conference, que foi sobre escalando canais de mídia. Eu queria que você começasse aqui para nossa audiência a falar o que é escalar canais de mídia, quais são os pontos e dados que você analisa para fazer isso. Então, primeiro, o que é escalar canal de mídia? E quais são os dados que são analisados para você poder olhar esses canais de mídia e entender, vou escalar e como eu vou escalar isso, para depois a gente começar a se aprofundar em alguns cases que você trouxe também na tua palestra. Cara, a escala de uma mídia, né, ela é uma coisa que é o grande desafio da maior parte das lideranças, né? Seja um empresário que está tentando criar um negócio, ele precisa escalar, seja o desafio do C-level, que hoje é o diretor que está naquela empresa e ele também precisa garantir que a escala dele vá acontecer nos canais de mídia. Mas o que é a escala, né? De fato, ela é você tirar uma situação atual do jeito que ela está para uma coisa maior do que aquilo, né? Agora, existem maneiras de você escalar. Você pode escalar aumentando os seus custos e diminuindo a sua margem, ou você pode escalar garantindo que a sua margem vai ser preservada, que foi uma das coisas que eu comentei com o pessoal que a gente trabalha muito forte hoje, tanto na Startse quanto em qualquer projeto que eu coloco a mão, que é a questão do baseline, né? E quando você cria um baseline, você cria uma forma da sua equipe visualizar aquilo,
de tal forma que ela não vai deixar sua margem sangrar. Então tem muito empresário que às vezes troca uma ideia comigo e fala, Pimenta, eu deleguei aqui para uma agência, eu deleguei para um prestador de serviço, e os caras estavam pilotando a minha mídia, a hora que eu fui ver, eu não consegui garantir o resultado, ou ROAS, que a gente fala que é o resultado, o retorno sobre investimento publicitário, do jeito que eu gostaria. O que eu faço? Eu falo, bom, mas e aí? Como é que você trabalha? Qual que é o modelo de gestão que você atua com eles? Não tem muito modelo de gestão, eles simplesmente compram o tráfego e eu espero lá o resultado vindo dessa agência. Eu falei, pô, esse talvez é o grande erro, né? Então você não tem ali uma forma como você pode desenhar um processo de escala junto com o seu prestador de serviço. E eu falei nessa palestra também que esse tipo de escala, né? Como é que você escala um canal de mídia, deve provavelmente ficar dentro da sua casa e não fora, porque isso pode ser core do seu negócio. Então, se você detém o canal de mídia, e hoje é onde você gasta cada vez mais dinheiro, você criar essa cultura de otimização de escala é o que pode fazer você sair do ponto A para o ponto B, que talvez você não saiba ainda. Então, mais ou menos, a palestra foi em torno disso. E como que a gente analisa os dados que essas mídias estão trazendo? Porque assim, a gente já bateu muito aqui no podcast sobre o modelo de atribuição, você mesmo, a gente já fez consultoria para você na Start, já conversamos sobre isso, fomos professores juntos, e a gente fala sobre vários modelos de atribuição. A galera que está assistindo a gente já viu, aqui a gente fala de marketing mix model, a gente já viu a gente falar de outras formas de medir isso, falamos de jornadas complexas, mas quando você está olhando para a mídia, quais são os sinais, os dados que ela te dá para você olhar e falar assim, vou escalar, que faça sentido, porque ao meu ver, isso pode ser muito enviesado, né? E aí eu queria que a galera justamente ouvisse de você como você faz isso, por quê? Porque você tinha uma equipe interna, certo? Por que eu tô dizendo isso? Porque muitas vezes as agências, elas querem escalar aquilo onde ela mais ganha. Por quê? Porque muitas vezes as agências ganham em cima da porcentagem de quanto você investe. Aí ela fala, vamos investir mais em Google Ads. Por quê? Porque tá melhor. Tá melhor, pode ser até que esteja, mas também melhor para ela tá enviesada, na sua opinião. Porque ela ganha uma participação em cima do seu investimento em mídia do Google Ads, quanto mais você investir lá, mais ela ganha também. Então, como é que a gente vê os sinais que dizem, porra, faz sentido eu escalar influenciador? Faz sentido eu escalar TikTok? Faz sentido eu escalar Meta? Faz sentido eu escalar geração de lead? Faz sentido eu escalar Google Search, remarketing, parceria? Quais são os sinais que dão pra gente de que escalar aquilo faz sentido? Eu não sou a melhor pessoa para falar de atribuição. Não, porque, nem quero. E nem quero entrar nesse ninho de rato aí.Esse negócio não é pra mim, não, é pra vocês. Vocês que são bons nisso. Eu sou o consumidor das informações que vocês me ajudam na tomada de decisão no dia a dia. Então, como é que a gente olha na mídia? Porque muitas vezes, hoje, né, no caso Startse, que é uma empresa muito consolidada, tem uma operação muito grande, mais de 100 e poucos milhões lá de faturamento, cara. Então, o dinheiro, o investimento, ele é muito considerável. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, hoje acontece através de uma base no BigQuery. A nossa área de tecnologia trouxe tudo lá para dentro de casa. Perfeito. Então, a gente faz essas análises baseadas em o que a gente vê lá dentro, ligada com o Looker Studio ali. Não é nada de outro planeta. Perfeito. E super funciona. Assim, a gente gosta muito, inclusive, desse modelo de gestão. Agora, se a gente olhar para uma pessoa que está começando e não tem como criar uma estrutura dessa, embora eu acredito que também é uma coisa até barata hoje de fazer, super barata e factível de fazer, mas vamos supor que ele não sabe tecnicamente quem procurar, enfim, ele pode usar os sinais que estão na própria fonte de tráfego. No Google Ads, perfeito. Agora, qual que na minha visão é uma maneira de você realmente atingir um bom resultado através de uma estratégia de mídia? Vamos um pouco antes do canal de mídia em si, mas da estratégia de mídia. Ele tem que respeitar o senso de jornada do cliente, sabendo que ele pode garantir o resultado que ele quer, não fazendo primeiro o fundo do funil. Isso já é uma coisa que, para mim, vai gerar um resultado para ele que pode ser absurdo. Então, se ele começa uma estratégia de aquisição, sabendo que as pessoas podem possivelmente passar por uma jornada de compras que não é aquela jornada hard sell, pode ser que ele consiga um bom resultado. Por quê? Porque ele criou awareness para depois pegar aquele público, especialmente se a empresa está começando hoje, e ele faz uma aquisição lá dentro. E aí, quais são os sinais? Os sinais vão ser baseados
nessa jornada. Então, na jornada inicial, né, que é no topo ali do funil, basicamente você não vai esperar conversões. Mas o que você precisa garantir que você vai visualizar nessa etapa da sua jornada de compras? Visualizações retidas por um bom tempo. Né? O que é uma visualização não retida? Um segundo, né? Exato. Então, poxa, vocês que hoje trabalham aí, trabalham organicamente com o YouTube, vocês que trabalham no Spotify, vocês sabem que o tempo de retenção vai garantir que um cliente daqui que vem através de uma mídia dessa é super qualificado. Só que numa mídia como a Meta, por exemplo, como é que você vai garantir que o cara vai comprar em 1 minuto e meio? Né? Difícil. Mas, por outro lado, como é que esse empresário / gestor de mídia pode usar a Meta no topo do funil e levando para o fundo de funil automaticamente? Se ele faz uma peça ou uma campanha que traz uma copy muito bem feita e ela leva a pessoa para o próximo passo, que seria, de repente, um vídeo de vendas, que aí também tem um ponto lá da minha palestra que eu falei sobre isso, ele deu uma antecipada nessa jornada. Então eu gosto muito de brincar que eu tenho os posts no meu Instagram, alguns falam sobre isso, que eu transformei uma pessoa completamente fria num cliente em 15 minutos. Como que eu fiz isso? Eu peguei um anúncio estático, levei a pessoa para um vídeo de vendas que tinha 15 minutos e esse cara comprou imediatamente. Para outra galera que não comprou, vamos supor que a taxa de conversão foi de 3%, sei lá. Para os 97% que não compraram, aí é follow-up, aí é remarketing, aí são outras formas de você, aí sim, otimizar aquela mídia. Mas os sinais, né, que você tem que trabalhar são os sinais que são orientados para cada etapa do funil. No começo é retenção daquele vídeo e depois no final do funil a pisada de página versus taxa de conversão. Eu sou muito pragmático, eu não gosto de enfeitar muito, mas de forma geral é isso que eu analiso. Por quê? Porque eu estudei o marketing de resposta direta. E o marketing de resposta direta é um marketing mais impaciente. Ele tem todas as etapas do funil, mas eu chamo de estratégia de micro-ondas. Eu vou lá, esquento o cara até chegar no ponto que ele está tecnicamente ali pronto para comprar. É mais ou menos assim que a gente visualiza. E esses são os sinais que você está analisando para poder entender que aquela mídia faz sentido escalar. Mas aí sim, analisando o CPC, né? Eu acho que o primeiro indicador ali que, a campanha flopou, tô pagando R$15 por clique por sei lá, talvez 3 dias, 4 dias, cara, esse negócio não vai melhorar assim. Pode ser que ele vai baixar para 5, mas ainda assim não tá dentro daquilo que eu preciso. Então são esses sinais que eu acho que o gestor de mídia e também o líder, ele tem que olhar o tempo inteiro. Como é que a gente faz otimização de mídia, o papo de bastidor fora da palestra aqui? Por favor. Assim, isso que a gente quer, pô. Não, cara, é exatamente assim que a gente fala. Eu falei sobre o baseline, mas eu não falei como é que a gente usa o baseline, que é assim. Imagina que eu já sei que uma campanha ela precisa de um custo por MQL de R$100. Por quê? Porque eu estou disposto a pagar R$100 no MQL, sabendo que o meu custo por reunião, que é a pessoa que vai agendar um call ali e fazer aquela reunião de vendas, vai custar, vamos falar aqui, R$400. É o custo por reunião. Só que eu vou vender um produto de 15 mil. Então, se eu fizer 3 reuniões e fechar um cliente, essa venda me custou R$1,5. Sei lá, vamos jogar por cima aí, R$1,200, alguma coisa próxima disso. Será que esse CPA está dentro do meu baseline, dos indicadores que eu quero? Sim, estão dentro, então é isso que eu vou perseguir. Beleza. Se eu espero um custo por MQL de R$100, você concorda que eu preciso de uns 10 cliques para fazer um lead? Se esse clique estiver custando R$10, não, eu preciso de quanto? Eu estou fazendo a conta errada aqui. Eu me embananei, mas o negócio é o seguinte, se eu percebo que o meu custo por clique não vai me fazer gerar o custo por MQL que eu preciso, acabou, cara. Então eu não vou aceitar aquela campanha por 3 dias, eu mato ela, vou para a próxima. Aí eu testo mais um pouco, a gente testa sempre pequenininho, tá? A gente começa com R$50 por dia e vai coletando dados. E aí vai aumentando, escalando. Vai. A gente faz uma escala que é de 20% a 30% todo santo dia. Por quê? Porque a gente quer que o algoritmo continue entregando aquela performance que a gente deseja.
tem gente que faz aquelas escalas, né, verticais. A gente não gosta muito da escala vertical, a gente gosta muito da escala horizontal. Então eu vou lá, duplico o grupo de anúncio, tem mais espaço para crescer, duplico de novo, tem espaço para crescer. Por quê? Porque isso garante que eu vou ter uma campanha que ela não vai estragar o algoritmo e ela vai me entregar o resultado que eu preciso. Por quê? Porque aquela é a meta e o gestor, o estrategista digital, no caso, que é o cara que faz parte da nossa equipe, ele precisa necessariamente responder por aquele resultado. Ele é obrigado a responder por aquele resultado, porque isso vai impactar no dinheiro que a gente vai pagar para ele no final do período, né? Basicamente, esses são os sinais que a gente enxerga. O Pimenta, o Luciano falou de um ponto aqui que é conectar os dados ao BigQuery, né, o BigQuery pelo Query Studio. E tem gente que não sabe fazer isso, e além de não saber fazer isso, acha que é caro. Mas a gente pode ajudar essa galera em duas frentes, não? Podemos sim. Eles aprenderem e mostrar que não é caro. Exatamente. E aí tem um ponto até, eu vou entrar no Já Bateu, mas é porque ele trouxe um ponto interessante que eu não sei se a galera tem tanto a noção com relação ao próprio GA4, né? Porque ele estava falando sobre o VSL e esse VSL não necessariamente é só o anúncio, né? Ele pode ser um vídeo que está na tua página. Isso, é isso E mesmo. aí eu queria só conectar isso com um ponto do GA4 que, por exemplo, em vídeos do YouTube, ele consegue trazer a retenção e trazer a retenção por tempo, né? Então, tipo assim, quantos % o usuário foi desse vídeo? E aí, pô, se você tiver alinhado com, 10, 15, 20%, no 30% eu falei sobre a oferta, tu sabe que, aquilo dali foi o que corroborou, porque você consegue conectar a porcentagem de pessoas que visualizaram o vídeo, e aí é um ponto muito interessante, porque na maioria das vezes a galera quando vai utilizar e subir VSL dentro da página, e se eu estiver falando errado, você me corrige, fica à vontade, a galera fica querendo optar por Vimeo e por outros tipos de ferramenta que não são possíveis de mensurar. Dentro do GA. Então, dentro do GA, beleza? Dentro do Vimeo você tem uma estrutura deles, mas dentro do GA ele consegue capturar esses eventos de maneira automática dentro do Google Analytics. Aí sim eu puxo o jabá agora. Antes de você puxar o jabá, já que você levantou essa bola, qual é a parte legal? Eu consigo pegar todo mundo que chegou até 30% do vídeo. Se eu sei que 30% é onde eu fiz o pitch, eu pego todo mundo que chegou a 30%, não converteu e crio um público de remarketing pro Google Ads. É isso. Porque aí pensa que você consegue fazer isso por vídeo, por categoria do vídeo, você consegue segmentar em cima dos parâmetros do evento. Por dispositivo, por origem de tráfego. Exatamente. Mas aí tá integrado já com o Vimeo isso, né? Não, YouTube, é só pro YouTube. Só YouTube. Só pra YouTube. É só pro YouTube. É porque na maioria das vezes quando a galera vai subir um vídeo VSL, pouco se fala sobre, tipo assim, qual player de vídeo que eu vou utilizar? E aí ele acha só porque, tipo, o YouTube é mais fácil do cara baixar o vídeo, ou algo do tipo, ele vai para ferramentas separadas, Vimeo e por aí vai. Só que o YouTube, ele não te dá só o fato de você hospedar. Quando ele une esse ecossistema dele, ele te dá uma visão de dados sobre aquele vídeo integrado ao teu site. Então, e é automático. Você coloca lá o vídeo embedado e o Google Analytics passa a analisar esses comportamentos de maneira automática, sem nem ter que meter a mão dentro e do quando você tem o Google Tag GA, Manager. você tem integração com o Google Ads. Então, você pode pegar os dados do GA e criar públicos para o Google Ads. Aí você consegue fazer, por exemplo, todo mundo que veio do minha campus, tá tudo tagueado certinho com URL e tal, né? Tagueadas corretamente. O que você pode fazer? Você pega as pessoas que chegaram do teu grupo de anúncio tal, foram até 30%, que é onde você faz o pitch, dando exemplo. Vamos imaginar que você divide o vídeo em dor, sei lá, e aí você vai de dor a solução. Dor e solução. Você vê da onde esse cara tava dentro do estágio, os capítulos do vídeo do YouTube, inclusive, são muito bons por isso, né? Que aí você vai conseguindo entender, se o cara na retenção média tá dentro dos 30%, ele conseguiu entender até onde a minha linha de raciocínio. Porque a gente fala isso direto e a gente bate muito isso na aula, né? A galera de marketing fala muito sobre a questão de a gente deixar de fazer esse marketing 1 para 1000 e fazer 1 para 1. E aí, como que a gente faz esse 1 para 1? Nesse cenário. Porque, eu posso criar um público de remarketing de acordo com o nível de consciência que você levou desse cara, de acordo com a porcentagem do vídeo que ele viu. Então, se o cara chegou a 30% do vídeo e ele vai ver um anúncio, se ele chegou a 50%, onde você estava falando sobre outro assunto, ele pode ver outro, e isso ele pode ser escalando de acordo com o que você está falando no vídeo, Então, tem um caso muito interessante, que é até no cara de tecnologia, ele não é de marketing, que é o Felipe Deschamps, que eu acho muito maneiro, porque você entra no site dele e você começa a aquecer vendo o vídeo, você termina de ver o vídeo, ele te reimpacta no Instagram, por exemplo, com um vídeo que é o término daquele, Sim. Então parece que você tá dentro do mesmo vídeo e você trocou de rede, tá ligado? Então eu só queria deixar esse insight, porque no Google Analytics isso inclusive é automático, beleza? E você consegue, por exemplo, se você tá tagueando tua URL direito do Facebook,
que eu recomendo que você não tagueie com os parâmetros do Facebook. Tagueie de outra forma, beleza. E aí tem uma solução que pode ajudar a galera nisso. Mas você pega aquele grupo de anúncio específico que veio pro seu site, assistiu até 30% do vídeo e não converteu. Você pode depois reimpactar alguém com um criativo baseado naquele que você usou nesse grupo de anúncio. Mas com outra parte focando mais na venda. Então, o YouTube, muitas vezes as pessoas falam, pô, mas não tem como. Cara, é só você subir o YouTube e botar não listado. A pessoa não consegue ver a não ser no seu site, pô. Sim. E a gente chega num nível dessa otimização que a gente analisa mais ou menos assim, ó. O vídeo, a gente sabe que pelo menos 80% das pessoas, elas têm que ficar nos 15 primeiros segundos. Entre os 15 e os 30 segundos, a gente aceita mais ou menos ali que 80% pelo menos ficou naquele período. Então já é uma retenção. E aí, só para dar esse exemplo. Caso você esteja subindo um vídeo do Vimeo, não é do YouTube, tem uma métrica paralela que pode te ajudar a entender isso. Que hoje no GA4 você tem a métrica de sessões engajadas, que bate só quando a pessoa fica pelo menos 10 segundos com o teu site aberto em primeiro plano. Então, você pode pegar as sessões que engajaram mais do que 20 segundos e entender que isso é uma retenção específica e criar depois um público para isso também. E até um ponto interessante. É uma métrica só paralela para te ajudar a responder isso. Se você tiver esse GA4 implementado dentro de uma landing page, por exemplo, que aquele GA4 só tá ali para isso, é muito importante você considerar o tempo de engajamento da sessão baseado no tempo do vídeo que você tem. Porque senão ele vai disparar a cada 10 segundos a partir do início da jornada e aí vai estar, às vezes, o cara não engajou de fato. Então, é muito importante você alinhar, porque você pode aumentar o tempo de engajamento da sessão dentro do Google Analytics. O que o Luciano tá falando é o seguinte, imagina que você tem uma landing page, que a única coisa que essa landing page tem é o VSL. E esse VSL é um VSL de 15 minutos. Ao invés de você chegar e falar, pô, minha sessão engajada é de 10 segundos, você pode alterar para até 60 segundos. Então, uma vez que você quer que as pessoas assistam pelo menos 10% do seu vídeo, 10% de um vídeo de 15 minutos seria 1 minuto e 50. O máximo que você tem de sessão engajada, onde você pode configurar no GA4, é 60 segundos. Então, o que o GA entende? Quando bater 60 segundos, eu vou entender que essa sessão engajou. Tá. No caso da galera que está usando o Vimeo, eles podem utilizar essa estratégia. Dessa forma, no caso do YouTube, ele já te dá os eventos automáticos. E Nossa, é animal pô, isso. Surreal. Pô. Mas só para terminar o raciocínio, você tem a gente analisa 80%, aí depois 80% tem que ficar até entre os 15 e 30 segundos mais ou menos. E aí, cara, na hora da visualização do pitch de oferta no CTA ali, que a gente vai fazer um pitch de vendas, 30% das pessoas tem que pelo menos ficar até esse momento. Então, olha como é interessante. A otimização da mídia, ela não está só ligada à gestão de tráfego, à segmentação de público. Pode ser a copy. Por quê? Porque você fez uma copy tão ruim que não funcionou, porque às vezes ela para um público está funcionando, para outro público não está funcionando. Mas geralmente, cara, a copy ela não funciona para público algum. Assim. Ou ela é copy boa, que ou ela é funciona, copy ou não ruim. funciona, né? Exato. E essa copy boa, quando você acerta, ela é a copy que você vai escalar muito fácil. E aí você pode, né, escalar realmente, pode ser horizontalmente, verticalmente, porque lá é onde você vai conseguir ganhar dinheiro e fazer a margem do jeito que você imagina. Porra. Até ela parar de funcionar, no caso. Perfeito. E onde que a galera consegue aprender a usar o BigQuery e conectar com o Looker Studio para fazer isso na prática? Lá no Métricas Boas Prime, mais de 25 treinamentos, o blá 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 do link que vocês já sabem, é só clicar que você vai ver não só isso, mas também entender como que funcionam esses eventos do GA4 automático, porque a gente tem curso lá sobre isso também. São 25 treinamentos, você tem Google BigQuery, Looker Studio, GA4, você vai acessar a plataforma para aprender tudo isso e o melhor, você pode pegar dúvidas que você está tendo, jogar na comunidade, que a galera tá lá, você vai jogar, pô, como é que eu poderia fazer um público de pessoas que viram o meu vídeo e não compraram, até a parte que eu faço a oferta? Isso tudo que a gente falou vai ter, não só eu e o Luciano, mas 1.500 Não, o mercado, cabeças. pô. O mercado tá... Todo mundo debatendo, trocando ideia com você. Ou seja, você estuda e ainda troca ideia com a galera do Discord, ó, 24/7, que não fecha aquela porra. Exatamente. Não. Discord, graças a Deus, não fecha, 24/7. Link na descrição. Eu vou dormir, tá? Mas continua respondendo. Mas link na descrição. Inclusive tem gente na comunidade que é de Portugal, Canadá, tem gente da Noruega, Dinamarca, Suécia. Então, às vezes, pra você é de manhã aqui, pro cara é à noite, ou vice-versa. Vai ter gente interagindo. Pronto. Isso. Já feito. Voltando aqui sobre escalar a mídia, eu queria entender como é que você pensa num planejamento, Pimenta. Pô, a Startse é uma referência fodida. Acho que é impossível aqui no Brasil ninguém ouvir falar da Startse. E ela é muito grande. Você, pô, foi o Head Growth durante muito tempo e sócio lá. E muito desse case, desse resultado, passa por você e pelo que você fez de planejamento de mídia e escalar essas mídias. A gente falou já de escalar a mídia. Mas uma coisa que me pega muito é que eu vejo hoje muitas vezes
má alocação do budget de mídia. Que é, a pessoa, ela em si, é mais acostumada a usar o Meta, ela fala, vou botar 70% no Meta. Por quê? Baseado na taxa do eu sei usar ele. Não tipo do que é melhor pro negócio. Como é que as pessoas podem planejar a mídia e o investimento que elas vão fazer em cada uma delas para cada vez mais poder escalar? Você deu um exemplo aqui de, bota R$50 e a gente faz um aumento de 20% a 30% disso por dia, escalando para poder ver o resultado. Beleza. Agora, eu tenho um budget, sei lá, de R$20 mil. E eu preciso entender que mídias eu vou usar. Tem o Meta, tem o Google, TikTok. Só que, na minha visão, né, esse budget ele tem que estar alinhado também com a meta de resultado que você espera de negócio. Né? Ou seja, vamos supor que eu tenho um produto, beleza? Vamos supor que eu tenho um produto, igual você tinha na Start, um específico lá. Você tem investimento de 20 mil e você tem que fazer 500 mil com essa parada. E esses 20 mil você tem que investir nas mídias que você tem aqui. Qual é o passo para a gente entender onde eu invisto e saber em qual momento eu começo a escalar aquela mídia, às vezes retirando aonde não está dando certo? Porque eu vejo muitas vezes uma demora das pessoas nesse quesito de realocamento de investimento. Pô. Na minha visão, e por favor, se eu estiver errado, me corrija sem nenhum problema. Pô, se eu investir, sei lá, 80% do meu budget no Meta, investir 20% no Google, e eu tô vendo que o Google remarketing tá indo melhor que o Meta, foda-se o meu investimento em Meta, vou começar a realocar pro Google e escalar o Google com a base do investimento que eu tinha no Meta para ver se o Google vai entregando mais. E vice-versa, saca? Só para dar um exemplo. Então, como é que a gente poderia fazer esse planejamento do budget que eu tenho, onde eu vou usar, e como eu piloto isso para que não fique só, tipo, nesse mês 80 e 20 aqui, acabou, hein? Até o final do mês é isso. Próximo mês a gente discute de novo. Pô, durante o mês, a semana, de acordo com o investimento que você tem, você pode ir escalonando isso, né? No caso assim, como que a gente pensa isso, talvez é um pouco mais simples, né, do que a maior parte das pessoas, talvez. Eu vejo, cara, a galera de agência, principalmente, é muito assim, vou fazer um plano de mídia, aí eu vou alocar X% aqui e tal. Eu não penso tanto desse jeito. Primeiro, aonde que esse cliente está? É a primeira coisa que a gente se pergunta. Se eu vou vender, porque caso você não saiba, meu caro ouvinte aqui, né, audiência, né, no caso tem gente que está assistindo também, pode ser, a gente vende programas para líderes, diretores, a gente vende programas para empresários, a gente vende programas para gestores, C-levels, enfim. Mas são tomadores de decisão. Perfeito. Você concorda que o empresário, ele tem hábitos completamente diferentes do C-level? Concordo. O C-level é um funcionário de uma empresa. O empresário é o dono da empresa. Perfeito. E as dores são muito diferentes, muito diferentes. Então, a primeira coisa é, aonde que esse cara está? Dentro, vamos assumir que ele está no LinkedIn, vamos assumir que ele está na Meta. E quando a gente fala Meta, cara, hoje em dia realmente é só Instagram. Assim, o Facebook já começou caiu pra caramba, já não funciona do jeito que dependendo funciona. do teu produto, vai achar tua avó lá e vai vender pra ela. Exato. Se tiver. Enfim. E Google, né? O que tem acontecido com muita frequência? As pessoas não sabem usar o YouTube Ads como display. Perfeito. E lá tem um inventário assim absurdamente grande, né? Muito grande. E todo mundo usa o Google Ads. Só que quando você vai vender, Google Ads é search, canal de search. Quando você vai vender para um público como empresários, você concorda que o search é limitado? Concordo, porque eu só vou entregar o que alguém está buscando. Não tem um inventário absurdamente grande como um grande mercado, né? Enfim, é um mercado pequeno, né? Quantos líderes hoje você tem no Brasil? 5 milhões? E dentro do Google ainda é diferente, né? Porque são quantos líderes e quantos foram na busca para poder... E quantos estão buscando alguma coisa. Sobre o tema que você quer. Sobre o tema. Eu brinco que o Google Search é o restaurante à la carte e o Meta é o restaurante self-service. Porque você tem uma porrada de comida que vai atender muito mais gente. E o Google Search não, você vai olhar o menu e tem as opções ali. Por quê? É mais limitado, é menos gente. Por quê? Porque eu parto de alguém ter instigado alguma coisa para eu ir no Google buscar. Então o Google é uma mídia totalmente reativa, né? Quando você faz muito display, você percebe, a gente faz vários desses experimentos, tá? Eu vou contar um paralelo antes aqui, que é assim. Quando você faz muito display na Meta, criando a categoria de produto, isso aqui é dica muito pesada, cara. Assim, é bizarramente simples, mas pode gerar um puta resultado. Mas o meu inventário de search é pequeno. Quando ele é muito pequeno, você tem que criar a categoria de produto na Meta, ou no YouTube Ads, por exemplo. A gente fazia vários daqueles bumper ads, que são 6 segundos ali, que fica martelando e tal.
Depois você vê uma galera buscando, né, um produto nosso que era muito bem, né, enfim, a gente vendeu muitas unidades, que é o tal do XBA, né, que é uma imersão para líderes conhecerem um mundo em disrupção, né, com a nova SBA, uma certificação internacional e tal. Começou a bater muito em XBA, e, cara, você começou a ver um search absurdo pela palavra produto. Então, é um jeito de você forçar e depois na atribuição, vamos colocar mais dinheiro no Google. Mas, cara, você concorda? Quem construiu essa audiência para o Google buscar foi outra área. Tem jeito. Então, não adianta você aumentar esse orçamento. E voltando para a tomada de decisão na mídia, de fato, né? A gente percebeu o seguinte, né, criando um plano de mídia lá. Ao invés da gente falar, olha, porque eu acho muito milagroso, assim, como é que um gestor de mídia chega para mim e fala, não, eu acho que a gente tem que investir 70% na meta e não sei quanto. Eu falo, baseado em quê, cara? Não sei qual que é o conhecimento que você tem para falar isso. O que tá te dizendo que é pra fazer isso, né? Tipo assim, não sei, talvez tenha alguma IA agora que te ajuda. Eu vou começar a não discordar muito disso, porque pode ser que o Claude ou o ChatGPT estão falando, olha, faz um plano de mídia assim, porque eu descobri que o seu público tá assim, baseado nos seus dados. Beleza, isso é outro assunto. Agora, a gente fez o seguinte, a gente deu na mão na verdade, o meu querido CEO, na época, falou assim para mim, Pimenta, se você garantir o ROAS de 5 vezes, a gente brigava pelo ROAS entre 5 e 7. Por cada canal de mídia, porque os produtos eram produtos mais caros, você pode investir sem limite. Quando ele me falou isso, eu falei, sério? Sério? Aí ele falou, não, sério, cara. Por que, você concorda que a gente só vai crescer se você for agressivo? Como é que você vai ser um gestor de mídia bundão? Que não, eu cheguei no talo aqui, R$1.000 de investimento. E agora? O que você faz? Se a mídia está te entregando. Eu aprendi muito disso com a Luiza Helena. Eu trabalhei na Magazine Luiza, né? Aí ela falava, se a mídia está entregando resultado, por que você vai pausar a campanha, né? E eu comecei a pegar esses cacoetes ali daquele ambiente e tal, e eu trouxe isso muito para Startse. Por quê? Pode ser que, imagina que a gente é ruim de YouTube Ads, mas tem um inventário absurdo de YouTube Ads que a gente não sabe explorar. Se essa mídia começou a entregar um ROAS de 3, que não é o nosso esperado, que é de 5, eu vou desligar. Mas eu vou desligar tentando achar o ROAS de 5 naquele canal. Enquanto isso, a Meta está me entregando um ROAS de 7 ou um ROAS de 6. Você concorda que eu posso arrebentar o investimento na Meta? E isso é o que você estava falando sobre, a pessoa demora muito para tomar decisão, se vai para metas. Cara, vai testando tudo. Só que para você testar tudo, você já tem que estar num nível de sofisticação de equipe maior. Se você for uma empresa pequena, você não vai ter como um gestor de tráfego ser bom. E aí eu quero te dar essa dica, meu caro amigo, porque você fica colocando aí Você fala para o seu gestor de tráfego que ele tem que cuidar do LinkedIn, que ele tem que cuidar da Meta, que ele tem que cuidar do YouTube, que ele tem que cuidar do TikTok agora. Um cara, ele não vai dar conta. Por quê? Porque são muitas campanhas e um nível de complexidade muito grande para ele te entregar resultado em todas as mídias. Então você tem que criar um time especializado, por exemplo, talvez até por canal de tráfego. Então a gente começou a implementar isso e isso começou a trazer bastante resultado, que é a minha trava não é o valor fechado, mas ela é o quanto que o meu investimento representa na margem final do produto. Pode ser um ROAS de 7, pode ser um ROAS de 10, pode ser um ROAS de 20 se a sua margem for muito grande. Então, com isso, a gente conseguiu pilotar um pouco melhor. Uma das coisas que eu vejo muito acontecer no dia a dia quando a gente trabalha com mídia e pensando na escala que a gente faz essa mídia, é os dados estarem todos cagados. E, cara, sei lá, vou dizer que igual o comercial da Oral-B, 9 a cada 10 contas que tu pega estão com algum erro, algum problema que impacta em você olhar o resultado da mídia e falar, olha, faz sentido. E o resultado da mídia, tá, Pimenta, não no sentido só de conversão e venda, né? No sentido que a gente tá batendo aqui, de cada estágio, cada etapa, do que a mídia faz, qual é o objetivo dela. O que você entende como a relação do profissional que trabalha com essas mídias e olhando a escala disso com os dados? Qual a responsabilidade dessa pessoa
quanto a isso. Tá. Eu ia falar Porque- com a responsabilidade desse filho da puta. Eu esperei um pouquinho. quase respondo desse jeito também. Eu respirei um pouquinho pra não falar, né? Às vezes a gente é muito tóxico, vai, né? Pô, alguém tá muito mal. Não, eu escolhi ser tóxico. Já Mas- receberam algum processo? Não, né? Não, graças a Deus. Mas Porra, qual é a Agora, responsabilidade talvez. desse filho da puta quanto a isso? Porque eu vejo que é muito engraçado, né? O Luciano bate muito nisso. Pô, o cara quer dizer que é foda em mídia e ele fala, eu gerenciei não sei quantos milhões em mídia. Pô, me fala quanto tu fez de dinheiro. não, se ele soubesse Não, implementar o desculpa, Pixel, ele tipo assim, um cara que investe 100 milhões em canais de mídia no geral, porra, ele tem que ter trago, tipo, porra, resultado. Se ele trouxe E o ROI, resultado vai ser Porra. melhor 1000 vezes traz o ROAS de do um que o e investimento. fala, eu trouxe, porra, Ah. não sei quantos milhões. Não, o cara diz quanto investiu. Quanto ele investiu não é mérito dele. É, ele mérito só de quem deu apertou o dinheiro botão pra ele mais vezes investir. do que o outro, sacou? É o Então o mérito de argumento quem de deu autoridade que a galera utiliza muito É. em tráfego é o quanto ele investiu. Mas isso só diz sobre o tempo de experiência que ele tem usando a ferramenta. Não. E não sobre o quanto de resultado E ele trouxe, tá ligado? gerenciar o dinheiro não é mérito dele. Se ele falasse pra gente, ó, fiz marcas saírem de 1 milhão a 10 milhões de investimento, aí eu falaria que é mérito dele. Porque Porque ele pegou ninguém é a idiota, marca né? e foi fazendo a marca investir mais Exatamente. porque tem resultado. Agora, Aham. gerenciei 100 milhões, pô, isso não é mérito teu. Não, E mas aí- se e aí- falar milhões de investimento com uma margem bruta de sei De- lá quanto. Ah, puta, aí o cara ficou cara é compra- foda. lucro líquido É. de 50%. Mas é o que normalmente esses caras, a galera não tem a necessidade ou não percebe a importância de, pô, cara, eu entender sobre os dados do resultado é importante. É. Porque o cara, ele ganha em cima do investimento que ele faz Não, de e às mídia. vezes não, Tá ligado? E aí não é, ele não usa o melhor argumento Não de é. todos, que é o quanto de resultado ele Não trouxe, é. pô. Aí É. você chegou e falou aqui agora, rapidinho, tipo, você tinha que manter o ROI em 5. Aham. Porra, isso é 5 a foda, 7, porque tu né? sabe o quanto que ele investiu e o Sim. quanto possivelmente trouxe resultado. É. E o argumento do resultado é muito É melhor. muito maior. Só que como eles não Mas sabem o implementar problema- Pixel, eles se fodem, tá O ligado? problema hoje é que eles acham que implementar pixel e a análise desses dados não é obrigação Sim, deles. acompanhamento desse E a dado. segunda visão que eles fazem hoje é que eles ganham fixo, foda-se o resultado. Sim. Então, se eu ganho fixo, foda-se o resultado, eu vou só gerenciar o dinheiro que você me dá. É. Mas o que eu quero dizer é qual a responsabilidade desse filho da puta em analisar esses dados, porque Tá. não tem como você escalar o resultado, nem a escalar a mídia, se tá tudo cagado, porra. Mas, cara, você sabe que aqui no Brasil tá criando uma cultura, e eu acompanho bastante, né, da gestão de tráfego. Tem muito gestor de tráfego. Se A galera que você- fica puta, tá? Fala que gestor de tráfego é guarda de trânsito. Então, A galera que fica puta. se você bater numa árvore assim, vão cair uns 50, É. né, cara? Tipo assim, muito gestor de tráfego. Qual que é aí fica a dica, se você é um gestor de tráfego, meu amigo, minha amiga, né? Como é que você vira um profissional mais completo? A primeira coisa, eu tava vendo hoje na palestra do Lassance, ele falando que lá na equipe deles, tem uma base de dados muito forte em todos os clientes para que eles tomem decisões com mais orientação, né, para dados, para tomada de decisão de fato que vai trazer dinheiro ali na última linha. Se você é um gestor de tráfego que minimamente, às vezes você não precisa ser vocês dois são monstruosos em analytics e tudo mais, mas você concorda que se o gestor de tráfego chegasse e ele tivesse um braço direito dele ali, sei lá, um cara que pode ajudar ele a garantir que aquela leitura ela pode ser mais fidedigna, mas ele não sabe operar necessariamente. Se ele soubesse operar, se eles aprendessem com vocês, vamos falar assim, e ele pudesse resolver aquilo naquele Melhor cliente, dos mundos, é. esse cara, eu Pimenta, ia olhar pra ele e falar assim, pô, eu quero ter uma pessoa dessa aqui na minha equipe. Por quê? Porque se ele tá visualizando aqueles dados e isso tá realmente acontecendo, você concorda que ele já é um profissional muito mais completo do que aquele cara que só bate o olho na meta, aí ele nem espera a atribuição da meta, ou nem espera a atribuição do YouTube finalizar para tomar a decisão, Uhum. e já sai falando merda ali. Ou o cara que acredita 100% na meta, ou 100% no Facebook, e não pensa que tem que ter uma fonte agnóstica dos dados para poder... Não. Peraí, Não, o que o Facebook diz que criou, que trouxe de venda é uma coisa. O que de fato bateu é outra. Esse nível de maturidade é só... Não só com o tempo, né? Mas é sobre uma mudança muito rápida, né? De entender que essas ferramentas, no final, tem a máxima, né? Quando arroz é pouco, o meu pirão primeiro, né? E Como aí é que é essa? quando o arroz é pouco, o meu pirão primeiro.
Então, porra, é o que essas ferramentas acabam fazendo. Elas pegam, elas geram uma puta ferramenta que gera um puta hype, dominam a atenção do usuário, aí lança a ferramenta de mídia. Porra, ninguém percebeu essa porra? Aí todo mundo investe naquela mídia, daqui a pouco todo mundo investe, e aí o clique fica muito mais caro, os caras estão ganhando dinheiro e você não tá trazendo conversão na ponta. Então, acho que tem que ter uma mudança de mentalidade pro cara poder virar essa chave de entender que analisar os dados dentro das ferramentas de mídia não é um nível de maturidade tão foda. Porque às vezes o cara, não, eu vou analisar os dados, mas ele analisa os dados só da mídia. E aí, quando a gente vai cruzar com qualquer outra fonte de dados, por exemplo, uma outra mídia igual o Google Ads, as informações não batem. E aí o cara não sabe o que fazer. E aí, acho que é nesse momento que a gente... o cara ganha, né, a skill da única fonte da verdade, né? Que é o conceito de você ter um lugar que é cético a todos os outros para você poder analisar a jornada do usuário. E aí, de fato, tá no nível de maturidade um pouco maior, você não precisa ser nenhum monstro para você saber disso, não. Então, a nossa equipe faz exatamente isso. Como a gente está com tudo no BQ, né, antes a gente fazia algumas integrações, a gente faz via Supermetrics ainda, né? Só que agora tem algumas integrações que são nativas, né? Tá começando a ficar muito mais fácil da gente fazer. Google Ads é nativo, o Search Console é nativo, o próprio GA já sempre foi nativo. E a Meta ainda não, né? Meta não. Acho que nunca vai ser. Nunca vai ser. Nunca vai ser. Mas tudo bem, aí o Supermetrics já resolve. Cara, aí é o único jeito que a gente tem de confiar aquilo, mas o gestor de tráfego, ele não fez essa infra, né? Ele não sabe fazer essa infra, mas você concorda que esse gestor de tráfego, só de ele olhar no Looker, que tá refletindo os dados do BQ, ele já é um cara mais... Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que esse é o gestor de tráfego que, vai ter um puta diferencial no mercado. Pra mim, Gustavo falou por mim, gestor de mídia, pessoa que trabalha com mídia, que não sabe operar um GTM para as partes que cabem a ela. Implementação do pixel e tudo mais. E não sabe olhar o GA para tirar insight de como melhorar isso, é igual tu contratar um pedreiro que não sabe fazer cimento. O cara fica esperando alguém vir fazer o cimento pra fazer o reboco. A base do trabalho dele é saber isso. E, cara, eu acho demais, assim, se o cara entra lá nos sinais da Meta ali, ele fica perdidão, assim, porque eu sou autodidata em tráfego, né, assim, eu sempre aprendi muito e tal, e às vezes, quando eu vou fazer um projetinho pessoal meu ali no Hotmart ou na Eduz, essas plataformas de pagamentos e tal, cara, o que eu faço? Eu leio a documentação básica que tem ali, eu analiso a documentação da Meta e faço a integração. Qual que é a dificuldade? E tem gente que eu vejo que fica esperando lá, fala, eu não sei fazer, eu tenho que esperar alguém de dados para poder fazer isso. É igual você tá falando. Exato. Esse é um cara incompleto. A base do teu trabalho é isso, pô. Como é que tu vai contratar o pedreiro e o pedreiro fala, então, seu Marcelo, não posso começar não, porque tem que esperar alguém fazer o cimento. Não, o pior disso é o cara que ainda é pior, né? Que ele chega lá, aí no caso do pedreiro, né? Ele pede pro cliente fazer o cimento. Tá ligado? Então, tipo assim, peraí, você me contratou pra poder levantar essa parede aqui, seu Marcelo, mas eu não sei fazer cimento. Você poderia fazer o cimento pra mim? Que aí ele devolve. Isso aí, a analogia é ótima, porque ele devolve pro cliente o seguinte: olha, preciso que alguém implemente o pixel aí, pra gente poder rodar. Mas, porra, você que foi contratado, mas eu te contratei pra isso, né? Exatamente. Mas aí, se o cara assinou o contrato de 3 ou de 6 meses, ele já tá ferrado. Já tá ferrado. Mas é foda, sabe por quê? Porque por mais que ele tenha um contrato de 6, 8 meses aí, ele não fica nesse cliente por muito mais tempo. Porque é muito fácil quebrar a porra do contrato numa dessa. O cara prefere pagar e mandar esse cara embora e nunca mais contratar ele, sacou? Eu queria conectar ainda do que a gente tá falando de escalar a mídia aqui com um pedaço da sua palestra aqui no evento, no Growth Conference, e com o cenário que a gente está vendo cada vez mais crescer no mercado. Cada vez mais a gente vai vendo ferramentas que se conectam a essas fontes de dados, Google, Meta, mas que tem uma inteligência artificial por trás para te dar insights do que você tem que fazer. Eu queria que você contextualizasse para a gente o que você tem visto desse cenário e como que você acredita, a gente está em 2024, mas como que você acredita que a partir de 2025 ou ainda 2024, esse cenário de otimização de mídia, escala em mídia vai ser feito com a IA? Tá. Queria que você falasse sobre isso. Cara, mas antes de você bater isso, eu queria só fazer um mínimo jabá aqui rápido, faz. Que é, a gente bate muito sobre dados estarem cagados no sentido de mídia, e um grande problema desse dado estar cagado em mídia, muitas vezes é a URL, de como a pessoa não está passando os parâmetros da URL ali. Ou ela está passando errado, ela está passando o source, que é a origem, o medium, de forma equivocada. Às vezes ela troca a nomenclatura, ela bota Facebook com F maiúsculo, outro dia F minúsculo. Dentro do GA dela, isso vai ficar tudo cagado, fica uma desordem.
Mas, para isso, a Métricas Boss lançou o que, Luciano Fialho? Uma extensão, cara. Olha aí, você fala de aquisição de lead, vocês vão virar lead agora, seus arrombados. A gente criou uma extensão que ajuda o cara a configurar e principalmente compartilhar esses modelos, né? Então, pô, eu tenho lá um padrão de URL para influenciador. Então o cara vai criar lá o TM Source influenciador, o TM Medium, o TM Campaign, todos os parâmetros de URL, inclusive garantindo a taxonomia, né? Porque se o cara escrever alguma coisa errada, por exemplo, ele colocar algum caractere especial, a própria extensão já conserta para ele dizendo, olha só, tu não quer digitar isso aqui certo não, seu animal? O teu então, G não devia ser minúsculo, não? Exatamente. E aí a gente conseguiu colocar isso dentro de uma ferramenta que, inclusive, automatiza muito o processo, né? Automatiza não, né? Otimiza muito o processo. Que, pô, vocês foi lá e criou o seu modelo. Por exemplo, você vai fazer uma campanha de influenciadores e o modelo de influenciadores não é um UTM Source padrão para, por exemplo, o agrupamento de canal padrão do GA4. Você criou o cara não modelo... vai conseguir entender o que é isso. Exatamente. O Google Analytics não consegue. Aí isso vai acabar caindo lá naquela porra daquele unassigned. Então, quando você faz isso, você consegue salvar aquilo como um modelo para que as outras pessoas do seu time não cometam o mesmo erro. E aí, quando você clica em qualquer link, você consegue copiar o endereço como. A gente criou uma extensão. Endereço como aquele modelo que você salvou. Exato. Aí então, todos os links que você vai copiar dentro do seu navegador, automaticamente já vão estar parametrizados. Por exemplo, normalmente os times de mídia se fodem muito com os times de social. Porque o time de social traqueia os links de stories, os links de Linktree, tudo cagado. Na hora que os times de mídia vão analisar no GA, eles olham e falam, cara, tá tudo cagado, que porra é essa? O que é bio? O que é stories? Stories do quê? Da Exatamente. onde? De qual perfil? Então a pessoa consegue deixar programado o que é isso, para quando alguém de social entrar no site, pegar o link do XBA, ela só vai clicar no botão direito e vai copiar link como? E já tá o modelo Stories Starts. Clicou, exatamente. já pega tagueado. Quando ela subir no Instagram, vai clicar, já tá tagueado, já entende. Como é que eu faço aí pra acessar? Link na descrição. Vai ter o link na descrição. Mas isso é foda, porque tipo assim, a gente pega muito em cliente de auditoria, que a gente acaba fazendo, esses problemas que são problemas humanos, Sim. que são facilmente resolvidos, né? Mas aí acaba que, não, mas fulano criou uma planilha, ciclano criou uma outra planilha que eu fiz uma cópia, e nunca tem um padrão, uma consistência na maneira com que você vai configurar esses parâmetros do TM. E a dor disso é muito grande, porque quando você vai analisar o quanto de resultado uma mídia trouxe, se você tiver, por exemplo, usando G maiúsculo e G minúsculo e a origem mídia é Gustavo, isso se divide. E aí o Google Analytics não vai agregar aquela informação. A não ser que sacou? você abra a tabela do GA e faça uma pesquisa por Gustavo. Uhum. Se você pegar, sei lá, o Gustavo com G maiúsculo é o primeiro em tráfego, mas tem um Gustavo com G minúsculo que não tá no top 10, você nem sabe quanto o Gustavo de G minúsculo não trouxe. Aí, às vezes, o Gustavo com o G maiúsculo tem mais acesso que o minúsculo, só que o minúsculo converteu mais, você nem vai saber, porque você não pesquisou, você achou que o Gustavo era aquele único. O problema de taxonomia afeta, tipo, milhares de pessoas dentro do Google Analytics Universal. Inclusive, era maneiro porque tinha uma parada que era, olha só, você tá dividindo, ele conseguia pegar esses erros de taxonomia mais automático. No GA4 não tem mais esses alertas. Então a extensão vai ajudar a galera exatamente pra esse entre problema. Aqui na descrição e baixe a extensão. Eu tô fazendo jabá porque eu quero o lead, mas é de fato ajuda. Cara, eu falei, meu Deus, isso aí resolve muita dor mesmo. Link na descrição, viu? Vou passar pra nossa equipe lá. Por favor, muito bem, dê feedbacks pra gente. Beleza. Agora, me diz, como é que você tá vendo esse cenário com a IA ajudando a operar, ou até a IA fazendo esse papel do analista? Eu vejo e venho pensando muito nisso, a gente vem conversando muito isso, conversamos até ontem sobre. Eu acredito que cada vez mais a inteligência artificial vai ficar mais inteligente, que ela pode analisar os dados e trazer cenários que um analista ou alguém fosse também fazer, mas com mais tempo. Como é que você tem visto isso? Porque eu entendo que a IA pode ajudar a automatizar e escalar a operação que aquele estrategista faria, por exemplo. Talvez eu vou desmistificar uma coisa que as pessoas estão enxergando IA como uma coisa um pouco complexa, né? E como a gente é muito estudioso do tema, e a gente, sem falsa demagogia aqui, a gente capacitou 35 mil líderes nos 2 anos em inteligência artificial. Então, eu e os meus sócios da Startse, a gente começou a estudar isso quando saiu o ChatGPT pela primeira vez, só que a gente é meio freak, assim, a gente começou a criar algumas soluções ali. No começo eram soluções terríveis, mas, cara, começou a melhorar e começou a ficar bom a coisa. Então, desmistificando um pouco, eu vou separar a resposta em 2 momentos aqui. Favor. A primeira que é análise de dados pelo próprio analista ou /líder que está tomando decisão, análise de dados de um lado,
E do outro lado eu vou falar sobre aumento de conversão na escala de mídia. Porque quando eu me referi na palestra ali foi a otimização de mídia, ela vai para outra escala com a IA agora, e eu já vou falar por quê, né? Então vamos colocar nesse caixote que é da otimização para os analistas. E desmistificando por quê. Você tem uma base de dados no BQ, certo? Pode ser perfeito. no BQ, pode ser... Fala uma outra aí qualquer que tenha à disposição. Acho que a BQ é mais... É mais fácil, né? Vai ser o mais também... Mas sim. mais amplo. Sei lá. Então, se essa for a mais usada, que bom. Então, vamos supor que todos os seus dados estão condensados lá dentro. Se você vem com uma ferramenta como a API oficial do ChatGPT ou a API oficial do Claude, se você não conhece, conheça Claude.ai. Para mim cara, eu adoro. Assim, eu uso muito mais do que o GPT hoje, tá? Atualmente. Tem até o próprio Machine Learning do BigQuery. Tem o BigQuery ML que você consegue plugar uma estrutura de Machine Learning dentro do seu BQ. Daí só para dar mais um case, tem. Pô, aí eu não sabia. Mas talvez a nossa equipe lá de AI saiba com certeza, implementar, né? Mas qual que é o lance, cara? E aí, essa análise, você vai poder construir os dashboards em tempo real para tomada de decisão, coisa que, por exemplo, hoje você não consegue fazer. Eu não sei o quão avançados vocês estão nisso, provavelmente vocês estão muito avançados em fazer perguntinhas, que o GA ensaiou isso na versão anterior dele, né? Você ia lá e perguntava... Ele ainda tem isso na versão hoje, em inglês, lembra? Em português não tinha. Não, mas agora tem inglês e português também, mas é bem fraco. É fraco, né? Só que agora você vai poder ter isso, essa paradinha toda dentro do seu box ali de dados, para poder perguntar coisas que o seu analista... ele nunca saberia, né? De bate-pronto, ele nunca teria essa resposta. Cara, olha uma coisa bizarra. Ele acaba com preciso ver. Olha uma coisa bizarra que eu fiz o teste no Claude esses dias pra trás. Eu cheguei e perguntei assim, querido amigo Claude, né? Eu não falei isso pra ele. Mas eu converso desse jeito, eu trato com muito carinho. Eu também, eu trato ele bem. Teve uma pesquisa que falou que quando você fala que o agente que está conversando com você ali pode ser demitido, ele aumenta a capacidade de resposta. Então fizeram uns testes, então eu trato ele com muito carinho ou com muito ódio também, dependendo da situação. Se eu interajo com o Claude, eu ia chamar ele de Troagu. Não tem como. Troagu, que é o chefe. Claude Troagu. Verdade. Não ia ter como. E, cara, mas o que a gente faz ali, o teste que eu fiz foi basicamente assim, eu falei, desses clientes que estão na coluna A, quantos compraram de novo... eu queria mensurar o LTV daquele cohort, basicamente. Era isso que eu queria fazer. Quantas vezes ele comprou? E antigamente eu chegava pro meu time, eu falava, cara, vem cá. Aí o cara, um moleque, que era um japonês, inclusive ele não tá, beijo pra você, mas ele não tá mais com a gente ali hoje. Enfim, mas ele tá vivo, né? Vivo, tá vivo. Você falou de um jeito que você tinha morrido. Não, ele tá vivo. Inclusive, ele não tava gesticulando. Beijo pra você. Tá em outra empresa. Enfim. Mas, cara, aí ele que fazia essas análises pra nós ali. E era sempre muito complexo, porque tinha que esperar o tempo dele. A minha equipe pedia tudo pro cara. Então, cara, eu fui lá no Claude, eu só perguntei isso. Ele me entregou assim, pipipi, popopó, todos os insights. Eu falei, cara, acabou, assim. É exatamente o que eu preciso. Antigamente, você fazia uma PROC-V, você tinha que manjar um pouquinho no Excel. Hoje em dia, você sobe um arquivo, você sobe outro arquivo e pergunta, faça a condensação entre esses dois arquivos e me dê um insight. Acabou. Isso é se você fizer manual. Agora, imagina se você tem essa ferramenta em tempo real, plugada no seu BigQuery. Cara, você pode fazer integração com a Make, você pode fazer integração com o Supermetrics, trazer todos os dados e depois você ter uma interface de LLM onde você vai lá e pergunta alguma coisa para ela. Acabou. Então, esse é o ponto 1 da resposta, otimização de mídia na visão de um profissional. E até uma dica, porque às vezes, dependendo do cenário, fica caro, né, você fazer isso. Então, um teste que eu já fiz, ao invés de você subir a base inteira, ou até tem problema de compliance, eu não posso subir a base dentro de ferramentas externas, você pode só dentro do Google BigQuery exportar o esquema daquela tabela. Então, você pega a sua estrutura de warehouse, você exporta os esquemas que vão te dar quais são as colunas, quais são os relacionamentos que elas têm, e aí você importa o esquema e ele te devolve a query que te responde aquilo. E aí você economiza em tokens, é isso? Exatamente. É que assim, a gente tá caminhando para um mundo onde o tá token... bem mais barato hoje em dia, né? Esse último lá que soltaram, eu esqueci o nome dele agora, é tanta versão do GPT que eu esqueci. Agora é o WoW, né?
O último foi o WoW, e agora tá em beta o Canvas, que é agora eles estão segmentando, né? Uma é só para código, a outra eu é acho só que é o reflexiva. O-Mini, que tem uma versão extremamente barata. A gente fez uns cálculos ali para saber, cara, é bizarro. É bem barato. E Beleza. aumentou muito a quantidade de tokens também. Exato. E aí, do outro lado, que é a otimização de como que os agentes de inteligência artificial vão levar essa parada para outro... porque o que acontece no marketing, entre o marketing e as vendas? Tem a briga, né? Porra, mas esses marqueteiros... Eu não sei se já pisaram em alguma empresa que não tem isso, mas assim... Toda empresa tem. Esses marqueteiros só geram lead desqualificado. Aí o Marketing marqueteiro olha... vendas, Ele olha para a área de vendas e fala, cara, os caras não atendem o lead. Eles pô, não sabem vender. Esses caras não sabem vender. Olha o pitch de venda, aí fica escutando a ligação, fala que bosta. Cara, o que vai acontecer, né? Agora, a OpenAI soltou a API de voz. Essa API de voz está sendo testada nesse exato momento, onde o SDR, para quem não sabe o que é um SDR, é o Sales Development Representative, que é o pré-vendas ali, que está filtrando os leads para gerar reuniões ali. Uhum. E esses agentes, eles vão poder fazer ligações para as pessoas. Já Mas tem vamos... teste, inclusive, da Tesla, não tem? Tem. Tem um teste da Tesla que ele foi 100% feito conversacional. Então, tipo, o cara liga pra falar sobre o suporte e no final ele tá falando de ponta a ponta com uma IA, tá ligado? Exatamente, Tem um vídeo e é super eficaz. Mas tem outras ferramentas, tá? Tem DeFi, eu não vou lembrar o nome de todas agora, mas tem algumas que estão rolando os experimentos, mas agora com a API, eu não me atualizei sobre isso ainda, mas com essa API do chat da OpenAI, você vai conseguir fazer esses experimentos em tempo real, baseado na sua base de dados. Né? Sim, Tem alguns nomes técnicos para isso, que é o RAG, mas você vai poder condensar tudo dentro da sua base de dados para poder tomar decisão. Mas vamos dar um passo antes ainda nesses agentes, que são os agentes conversacionais pelo WhatsApp. O que vai acontecer? O lead chega na sua máquina de vendas, você, com esses agentes, plugam automaticamente e já começa um diálogo. Porque quanto mais rápido você atende o lead, maior é a sua taxa de conversão. Eu trouxe na minha palestra que se você atende no primeiro minuto, a sua taxa de conversão é na média de 23%, provavelmente para o próximo step. Se você deixa o lead molhado não, se ele deixa esquecido por 24 horas, essa taxa de conversão já cai para 1%. É de 23% para 1% em 24 horas. Agora, imagina se os agentes estão lá trabalhando 24/7, conversando 2 horas da manhã com o cliente, pipipi, papapá, papapá, e essas conversas, elas são muito diferentes dos bots antigos, que são robozinhos desses do mercado financeiro, que você bate um papo com ele e fala, aperte 1 para a opção tal. Você não fica puto? Sim, é chatão. Né? É a URA, né? A URA. A URA do URA WhatsApp. 2.0. Aí ela fala assim, fale em poucas palavras o que você precisa. Aí você fala... Vai tomar no cu. Não, mas assim, o cartão de crédito, eu tô com um problema no cartão de crédito lá. Eu quero, sei lá, alguma coisa que não é cancelar e que não é abrir o cartão de crédito. Acabou. Ela já não vai entender o que é. Fale em poucas palavras o que você quer. Falar com o atendente. Falar com o atendente. E ela não te leva. Então agora, o que vai rolar? Nesses agentes de AI, você vai bater um papo e vai falar, amigo, eles dão um nome agora, né? Sempre Letícia, ou porque tem IA no final, né? Maia, enfim. Cláudia. Enfim, e esses agentes vão te conduzir para o processo de venda. Você concorda que isso vai aumentar dramaticamente a otimização daquele canal? Porque hoje, vamos combinar, né? Tem muito canal de mídia que não funciona na máxima potência que ele deveria. Por quê? Porque as pessoas não conseguem, a área comercial não dá conta daquele volume. Então, muitos leads são desperdiçados. Então, por isso que a minha tese, cara, eu tô falando isso com tanta ênfase assim, porque o mundo vai ser disruptado dramaticamente em relação aos agentes. Assim, eu acho que isso é uma coisa que vai... Mas a gente são muito bons. E aí, só para deixar uma dica, porque tem 2 pontos, né? Tem 2 bibliotecas, aí vai um pouco mais técnico, mas foda-se. Que é o Crew AI, que foi criado inclusive por um brasileiro, que é um orquestrador de agentes. João Moura. Exatamente, esse cara. E aí, para quem não conhece, só digitar na porra do Google vai ter lá. Ele consegue orquestrar as tarefas de maneira hierárquica. Então, por exemplo, eu quero montar um conteúdo para uma newsletter. Ele consegue
configurar os agentes para um ser o cara de conteúdo, o outro ser o cara de pesquisa. Tudo isso já plugado com as APIs do Google para você poder conseguir pegar os dados da SERP, se basear no conteúdo e tudo mais. E ele organiza isso de maneira sequencial e hierárquica. Então, é de fato um time de agentes que está executando uma tarefa e ele vai distribuindo. Tipo assim, ó, eu terminei aqui, agora pesquisador, pega essa porra aqui e confere para ver se isso bate com os dados do Google. Agora, pô, Marcel, e assim, você vai fazendo isso maneiro. E aí, isso funciona pra caralho, principalmente pra parte de conteúdo, mas pra parte de dados funciona muito bem. Porque quando você pluga isso aonde a fonte é a extração do dado do BigQuery, funciona legal. Só que a OpenAI lançou o Swarm, que é o orquestrador deles. Então, pode ser que tenha uma camada de integração bem recente. Caramba. Tem uma camada de integração até um pouco melhor para você poder conseguir manipular outros tipos de dados que não só texto, né? Legal. Então você consegue processar... Swarm. Vamos pegar falar. E a gente está começando a viver agora uma era do Conversational Analytics. O Google integrou a Gemini e a Looker Studio Pro. Então, com base nos dados que você botou no Looker Studio, você consegue interagir com o Gemini para ele fazer as análises, criar os relatórios, criar os dashboards, criar os gráficos e trazer resposta. E a Amplitude implementou recentemente também o Ask to Amplitude. Tem até vídeo do nosso canal do YouTube que a gente falou sobre 3 principais relatórios da Amplitude e o terceiro que a gente fez foi o Ask to Amplitude. E a gente fez uma pergunta para a Amplitude que é: preciso analisar um funil de vendas que comece na etapa tal, finalize na etapa tal, para que eu possa extrair insights, entender os motivos das pessoas estarem desistindo. A Amplitude vai lá e cria o funil para você. Mas isso tudo tem a ver com o que a gente está falando aqui, certo? É porque é Conversational Analytics. Eu usando a IA, conversando com ela para pedir um relatório e a criação do dashboard. Mas é baseado no seu BQ? Baseado nos seus dados. Os dados do seu Amplitude, dados que ele já tem. os dados do seu Looker Studio. Mas sobre a parte conversacional, tem um ponto interessante que é só pra galera ter a keyword que ela vai pesquisar lá, tá? Que é busca semântica com inteligência artificial. Porque aí você pega a tua estrutura de conteúdo, por exemplo, um FAQ da sua empresa, e aí você transforma isso num banco vetorial, e aí foda-se, eu estou falando sendo uma porrada de blá 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 técnicas, mas pesquisa aí que vai ter os conceitos todos aplicados, manda pro teu time de engenharia que eles vão fazer isso. E aí você consegue buscar semanticamente dentro do teu banco para ele poder responder em cima do contexto da tua ferramenta, do teu negócio, do quanto de margem de desconto que você pode dar para o cliente. Então busca aí. Busca semântica com inteligência artificial que vai ter os conteúdos de maneira. Falamos de escalar a mídia, falamos sobre budget, falamos sobre planejamento, falamos sobre o uso da IA, falamos sobre os dados, falamos sobre a importância disso. Que podcast, Pimenta? Muitíssimo obrigado. Um monte de merda também. Não. Muito obrigado por esse debate, viu, camarada? Eu Espero que agradeço. Você tenha curtido estar com a gente aqui trocando essa ideia. Muito obrigado aí pelo convite, foi muito bom. A gente, que isso, cara. Olha o tanto de coisa que a gente estressou aqui. Mas cara, é muito bom acompanhar aí o crescimento de vocês também, a evolução, o negócio de vocês aí, pelo que a gente falou também nos bastidores, tá rolando muito bem, e o que precisar do meu lado aí, estamos à disposição. Não, vai rolar esse almoço. Você vai dar essa consultoria. Obrigado mais uma vez, viu, por estar aqui com a gente, pela amizade por fora também, pela troca, que eu tenho certeza que essa audiência que está nos assistindo se amarrou. E minimamente, o que eles vão fazer agora? Vocês vão curtir devagarzinho no botão, seguir, compartilhar em qualquer rede social que você está escutando. Você tá no YouTube. Aí você vai se inscrever, ativar o sininho e dar o like. E você tá no Spotify? É 5 estrelas, porque eu vou enviesar completamente e foda-se. E você vai compartilhar isso com o teu chefe, porque a gente falou um monte de coisa aqui que de fato você pode aplicar na prática, beleza? E tudo aquilo que tu concorda ou não concorda, comente, tá? E manda final, a gente a merda também. Se pode mandar, a gente publica. Comentário é bom e foda-se. Mandando bem ou mandando mal. Pode mandar. E no final, o mínimo que eu espero é que assim, você faça isso que a gente pediu. Porque imagina, você tá indo lá escalar sua mídia, aí o teu CEO fala, se você entregar 5 a 7 vezes o ROAS, dinheiro é infinito. Aí você fala, vou escalar. Quando você vai escalar o ROAS, vai para 1. E aí você fala, como? Era 5 a 7, meu ROAS foi para 1. Aí você lembra que a vida cobra. Exatamente. Você não deu curtida. Tu aprendeu essa porra aqui. Tu aprendeu aqui, e não foi aplicar e a vida fez o quê? A rasteirinha. Exatamente. Porque gentileza gera gentileza. Valeu? Um abraço, até o próximo episódio. Valeu!